se caso vocês se deparem, tudo mais, não é necessário ser notificado, a não ser quando existe já surtos, né, da enfermidade. Aí sim, então, é necessária a notificação, tá? Bom, pessoal, então, falando um pouquinho sobre a estrutura, né, o vírus, né, da cachumba, da parotidite, ela pertence à família dos paramyxovírus, né, a família Paramyxoviridae, né, então o seu gênero, né, é paramyxovírus, tá? Ela apresenta também, pessoal, um RNA de fita simples, tá? O seu tamanho é aproximadamente entre 100 a 600 nanômetros. Ela já tem um formato mais esférico, tá? Também apresenta, ó, quem tá dando oi para vocês, também um apresenta um formato mais esférico, tem envelopes, tá? Também apresenta o envelope viral, que vai ser importante para essa questão que a gente já citou na rubéola também, que esse envelope viral vai apresentar glicoproteínas que vai ajudar a gente a desenvolver uma resposta imune e assim, então, neutralizar essa enfermidade, tá? De uma forma geral, a transmissão, pessoal, vai ser também através das gotículas respiratórias, tá? Então, obviamente, quando você está coincidindo ali num ambiente mais aglomerado, a probabilidade de você se contrair vai ser bem alta, né? E aí, pessoal, ela também, de uma forma assim, ela também tem uma evolução benigna, né? E ela, pessoal, ela vai acometer principalmente as glândulas salivares da pessoa, tá? Principalmente a glândula parótida. Mas além da glândula parótida, que é onde ela vai se instalar mais ali, ela também pode afetar as glândulas salivares, as glândulas submandibulares, perdão, e as sublinguais, tá? Então, de uma forma básica é essa, né? Pertence ali à família dos paramyxovírus, RNA de fita simples, também apresentam envelopes, né? Que mais? Tem um tamanho de 100 a 600 nanômetros aproximadamente. A transmissão também vai ser feita através de gotículas respiratórias e ela vai se instalar principalmente ali nas glândulas, principalmente na glândula parótida, mas ela também pode acometer a glândula submandibular e também a sublingual, tá? Agora, pessoal, de uma forma geral, esse paciente vai apresentar um incômodo, claro, uma dor, porque vai existir um aumento, né, da glândula ali, como está acontecendo um processo infeccioso, um processo inflamatório ali, vai existir um aumento dessa glândula que pode ser uni ou bilateral. Vai existir, pessoal, né, esse rosto inchado do paciente, pode existir essa deforma, entre aspas, né? Que a gente cita uma deforma, entre aspas, passageira, tá? Então, vai ser assim, momentânea. Além disso, pessoal, o paciente também pode apresentar um estado, né, um mal-estar geral, pode cursar com cefaleia. Esse paciente aqui, principalmente, ele vai ter muita dificuldade para se alimentar, ele vai ter dificuldade em deglutir, tá? Principalmente pela questão da dor, né, desse incômodo, e também pela questão dessa inflamação que está ocorrendo ali. A febre, pessoal, aqui também não vai ser aquele febrão, tá? Na cachumba também não será aquele febrão, vai ser desde uma febrícula, que a gente pode caracterizar uma febrícula como 37,5, ou já a febre a gente já diz que é 38, né? Ou ela pode chegar a atingir a 38,5, ela não passa disso, tá? Então, de uma forma geral, é basicamente esses sintomas que esse paciente vai apresentar. Agora, ele pode
cursar com complicações, né? Ele pode chegar a descender ou a migrar para outra parte para outras partes do corpo. Isso, pessoal, antes da vacina até era frequente, mas agora já não, você já não se vê mais, ou seja, é bem raro de acontecer, tá? Mas como existe, a gente precisa conhecer esses tipos de complicações, né? E aí, pessoal, a primeira que provavelmente vocês já ouviram falar, já conhece, é a orquite, tá? A inflamação ali dos testículos. Pode ser também uni ou bilateral, tá? Esse paciente, né, obviamente vai afetar os homens. Esse paciente, ele vai apresentar dor, tá? Vai apresentar dor, vai existir um aumento do volume, né? Um edema ali no saco escrotal, vai apresentar febre, tá? Né? Pode apresentar febre, mas de uma forma geral, pessoal, evolui bem. Geralmente entre uma semana, 5 dias a uma semana, se resolve, tá? De uma forma espontânea. Agora, é interessante a gente destacar aqui que os casos de infertilidade são muito raros, tá? Geralmente existe uma preocupação grande quando isso acontece, né? Mas é bem raro, tá? Casos de infertilidade, a porcentagem é muito baixa. Beleza, além de afetar, então, ali principalmente, né, os homens, eles também, as mulheres também podem ser afetadas, também pode acontecer algumas complicações nas mulheres, como, por exemplo, eles podem chegar a se instalar ali nos ovários, tá? E aí, né, vai produzir essa inflamação, essa infecção, e aí, pessoal, a paciente geralmente vai cursar com dor, né, uma dor pélvica, que essa dor, ela pode se generalizar ali no abdômen, ou seja, ela pode apresentar daí já uma dor, né, em todo o abdômen, pode cursar com vômitos, vai apresentar febre também, tá? Ela também, pessoal, pode, além de apresentar esse mal-estar geral, né, pode aparecer sangramento vaginal, tá? Mas também é uma probabilidade, assim, uma porcentagem muito mínima, muito baixa. Como eu disse e repito, hoje em dia é muito difícil de que você se depare, né, desde que a vacina já foi implementada ali, é muito difícil que você se depare com a cachumba ou com as complicações, tá? As complicações geralmente já são muito infrequentes, tá? Então, além da orquite, né, de que ela também pode acometer os ovários, ela pode cursar com uma meningite, pode acontecer, mas geralmente é uma meningite que nós denominamos como meningite asséptica, né? Geralmente esse paciente vai evoluir de uma forma boa também, né? Sem complicações. Muito difícil que exista uma meningoencefalite, por exemplo. Pode, pessoal, inclusive, produzir uma pancreatite, tá? Muito incomum, muito infrequente, mas, como tá ali, vocês precisam saber que existe, tá? Mas, assim, de uma forma geral, é bem frequente mesmo, tá? Pessoal, o período de incubação desse paciente, né, que contraiu a cachumba, geralmente, ele cursa com 19 dias, esse período de incubação. Pode ser, o período de contágio pode ser maior ali, tanto uma semana antes, como uma semana depois dos sintomas, tá? Mas geralmente tem um contágio maior ali entre 1 ou 2 dias antes da aparição desses sintomas, tá? O nosso diagnóstico vai ser clínico, tá? Dificilmente a gente vai utilizar provas laboratoriais, né? Alguns exames complementares, mas se caso for necessário, a gente pode estar utilizando também aqui a dosagem das imunoglobulinas, tá? Também em IgG e também em IgM, tá?
Também podemos fazer PCR, tá? Para observar se existe uma elevação, mas de geral, assim, é mais o clínico mesmo. Nosso tratamento será sintomático, né? Um tratamento de suporte, né? Também com administração de analgésicos, de antitérmicos, né? Se necessário. Mas, pessoal, aqui vai ser um tratamento, ou seja, o que a gente vai precisar implementar mesmo nesse paciente é a hidratação, tá? Por quê? Porque como esse paciente ele tá tendo dificuldade para deglutir, né, para se alimentar, então o nosso foco principal vai ser pelo menos hidratar bastante esse paciente, tá? Para não vir a causar outros problemas, né? A nossa forma de prevenção vai ser a mesma da rubéola, tá? Vacinação, né? A tríplice viral e a tetravalente, tá? Também na faixa etária, pessoal, no intervalo, como nós vimos lá atrás na rubéola também. Também a primeira dose ali, a tríplice aos 12 meses, né, no bebê. Depois, no intervalo de 3 meses, vai receber a tetra, né, a dose de reforço. Depois, pessoal, aos 29 anos, como havia comentado, a pessoa vai fazer, né, tanto a tríplice como a tetra, mas aí o intervalo vai ser de 30 dias, tá? E aí depois, dos 30 aos 49 anos, será somente a tríplice, já é suficiente, já resolve. De uma forma geral, pessoal, assim, né, como forma de comentário, essas enfermidades elas já foram consideradas erradicadas aqui. Mas até como a gente viu em caso de sarampo, por exemplo, que também já tinha sido considerado como erradicado, mas houve depois um surto ali, houve bastante casos, né, anos anteriores. Então, só mesmo para a gente destacar aqui, existiam muitos casos antes da implementação da vacina, e aí depois já isso é bem raro de vir a acontecer, mas a gente precisa conhecer e precisa saber como prevenir principalmente, tá? De uma forma geral, é basicamente isso. A cachumba, ela também evolui de uma forma, assim, evolui bem. Existe, de fato, algumas complicações que são raras, mas que podem vir a acontecer, que são essas que nós citamos. Pessoal, era basicamente esses temas que eu queria, que eu havia separado para hoje. Eu quero que vocês foquem, principalmente aí na questão da rubéola, tá? Principalmente ali principalmente ali a parte da estrutura, né, dessa morfologia, né, de qual família como é o material genético, que isso, de uma forma geral, é o mais importante, né, no que se diz respeito a essa morfologia. Mas, pessoal, eu quero que vocês memorizem bem, não só para a questão de provas, né, mas também para conhecimento mesmo, que existe essa complicação principal, né, que é a síndrome da rubéola congênita, e as formas de como a gente prevenir, tá? Principalmente se baseiam aí nessa questão da imunização, e também é importante saber essa parte do diagnóstico, tá? Lá na rubéola, que a gente pode estar fazendo coletar 2 amostras porque pode vir a dar um falso positivo em relação à IgM, tá? Que pode, muitas vezes, a pessoa está cursando com uma outra enfermidade que não seja rubéola e pode vir a confundir, tá? E que principalmente, nesse caso, a gente tem o teste de avidez, que isso também é interessante de vocês saberem que existe esse teste de avidez para a gente poder identificar se
se essa enfermidade ela é mais aguda ou já é, né, se essa infecção é mais aguda ou já é uma infecção crônica, tá? E aí, de acordo a isso, se ela for alta, né, a gente não se preocupa, mas se ela for baixa, a gente já se preocupa, porque pode vir a estar cursando com a síndrome da rubéola congênita. Além disso, existe também no nosso teste de avidez, pode até mesmo sair um resultado moderado, pode sair alto, moderado ou baixo, tá? O moderado, ele não vai, ele significa que ele não descarta a possibilidade de que essa infecção seja recente, que seja uma infecção aguda, tá? Mas, assim, de geral, o que precisa mesmo ser memorizado é se ela é alta ou se é baixa, tá? Tem alguma dúvida? Como eu falei para vocês, volto a repetir, a questão por não conseguir, eu separei, na verdade, assim, como eu tenho a turma de vocês e outras, eu estou separando sempre esse horário, cada dia na semana é uma turma, porque na vez passada, na aula passada, eu via, tinha aula com vocês e uma outra turma, então ficava muito, muito, muito corrido, porque eu também tenho que ficar, né, ali no posto. Mas eu volto a repetir para vocês. Eu vou fazer o possível, vou me planificar de novo para tentar estender as nossas aulas. Mas de uma forma geral, pessoal, não quero que vocês se preocupem. Eu sei que desespera, eu sei que a gente fica preocupado por toda essa questão, né? Mas, que eu digo assim, não quero que vocês se preocupem em relação com a minha matéria, porque tudo isso, como eu havia comentado para vocês, tudo que a gente for falando, que a gente for discutindo, eu vou estar direcionando vocês da mesma forma como aconteceu hoje, e é o que de fato vou estar cobrando, né? Agora na prova. Aí agora, na nossa próxima aula, eu já vou pegar uns assuntos mais longos, mais extensos, né? A gente vai desenvolver sarampo, hepatites e tudo mais, que daí vai ser bem mais extenso, mas também vai ser de uma forma bem direcionada. Como vocês já sabem, a minha forma de trabalhar é relacionada, envolvida bastante, voltada para a clínica. Sei lá, às vezes vocês podem, não sei lá, às vezes leem algum outro livro ou vê alguma outra coisa e vê algumas coisas diferentes que, tipo, fala, poxa, mas a doutora não comentou isso, a doutora não falou isso. É que, de fato, eu cito para vocês o que é mais importante, o que vocês vão ver, porque é o que de verdade, gente, vocês vão estar se deparando no hospital, tá? A não ser que você esteja mais voltada para a parte de laboratório, enfim. Mas o que vocês vão, como ali, né, tipo, no hospital, como clínico geral, é o que vocês vão estar vendo, é o que vocês precisam saber, até mesmo para a parte de internato de vocês. É o que de fato a gente usa, é o que é o mais importante. Então, não precisa se preocupar. Estou direcionando de fato vocês para o que realmente vocês vão estar se deparando lá na frente, quando já começarem a prática, tá? E vamos ver como vai ficar, não sei como que vai acontecer daqui para frente, mas se caso continuar no posto aqui, já vai ser um local para as nossas práticas também, que aí a gente vai estar podendo, vocês vão estar podendo me acompanhar, a gente vai tirando, né, a gente vai se organizando, mas a gente precisa saber como que vai ficar tudo, né? Tem mais alguma dúvida? Não, deu para entender?
Sim, senhora, doutor. Sim. Certo. Para você aqui. Oi? Se o pessoal quiser ligar o áudio para poder tirar dúvida com a doutora, podem ficar à vontade agora. Vamos, ficou bom, fica melhor para vocês às 10, né? Uma hora antes do que a gente havia começado na aula passada, na semana passada. 10 do meu horário, né, no caso. 11 do horário de Augusto. Mas fica bom? Pode ser esse horário? Porque daí é o horário que eu consigo sair um pouquinho mais cedo, consigo sair um pouquinho antes dali. Sim, senhora, doutora. Fica tranquilo. Então a gente mantém esse horário, fixo, como havia comentado. E porque assim, tipo, se eu começar antes, não tem como começar antes. E nem depois, tipo, à noite. À noite ninguém quer, é horário que a gente tem para descansar também, é para vocês que também tem outras aulas. Então, acho que foi o horário que eu consegui equilibrar para poder tentar ficar melhor para todo mundo. E vamos torcer, gente, vamos torcer para continuar ali, porque daí, se ficar firme, vai ser, como eu falei, um ponto de prática já para vocês. Um ponto fixo, porque daí é muito mais interessante, porque vocês... porque, na verdade, a gente ia iniciar a nossa prática, antes disso tudo acontecer, lá no asilo, que vocês já iam ter um contato, né, com os pacientes. Mas aqui é muito, vocês vão ver que é muito interessante, é muito legal, tipo, de você já colocar em prática e tudo mais. E vai ser bem legal para vocês também. Então vamos torcer para que a gente... Vocês estão rindo da minha companhia aqui? Eu cheguei, como eu não... buscar o cachorrinho dele. É que não... O Celso busca o cachorrinho dele. Aí, ó. Eu cheguei, como eu cheguei, eu não estava pela manhã, aí eu cheguei, ela já vem doida no meu colo. Aí o gordinho tava aqui pedindo atenção, peguei ele um pouco. Esse é pequenininho, hein? O gordo. Pessoal, foi então, deu para ter uma noção bacana. Vocês podem observar, como eu falei, às vezes no slide lá, né, quando chega o vídeo para vocês, às vezes tem algumas coisas que a gente precisa colocar para deixar um conceito mais, mais bacana, mais firme ali para vocês. Mas seguem o que eu vou falando para vocês, que é sem muita dor de cabeça, sem muita complicação e que de fato é mais fácil para entender e que é mais importante. Tá bom? Tá bom. Foi então? Então, ficamos fixo para a próxima sexta novamente. Aí a gente já vai começar com os temas um pouquinho mais longos, tá? E ficamos para as 10 novamente, tá? Como disse, no meu horário. Foi então, pessoal? Bom